Voltamos com Cidadania em Debate. Nesta noite a discussão é sobre leitura e cultura africana. Os convidados para falar deste assunto são o professor de literatura José Endoença Martins e a bibliotecária Sandra Cristina da Silva. Vou estar aqui com o professor Endoença, perguntando o seguinte: em que momento da história cultural brasileira a africanidade começa a aparecer, professor? Bom, eu acho que o melhor momento é justamente o primeiro contato que o africano vai ter com o Brasil, ou se a gente puder, talvez ampliando um pouco mais, com o Novo Mundo, né? Porque é uma história do Brasil, a escravidão aconteceu, mas ela não é eminentemente somente do Brasil, né? Você tem a escravidão espalhada por todo o Novo Mundo. Então, a gente pode dizer que já no navio, né? Navio negreiro, no né? navio negreiro, no navio tumbeiro, como alguns preferem usar, né? Lá em 1530, quando começa a chegar os primeiros escravos, né? Nós vamos ter já o primeiro contato de brasileiros, né, com a África, né? De uma maneira enviesada, de uma maneira talvez até não desejada, mas que é real, né? Então, a partir deste momento, né, esta literatura ou esta cultura brasileira vai se formando, ela já vai... os primeiros momentos de contato vão acontecendo justamente ali, né, no navio, entre escravos, conversando com escravos, né, falando dos seus problemas, inventando uma língua comum, né, porque eles tinham línguas diferentes, vindo de diversas regiões da África. De um lugar só, né? E também discutindo, por exemplo, talvez até o tipo de sei lá, de ferro que separava os dois ou que juntava os dois. E assim, as mortes, né? Há um livro de uma escritora brasileira, afro-brasileira, que é Defeito de Cor. E ela conta a história de uma africana presa lá, que veio para o Brasil como escrava, que é índia, e que aqui no Brasil se torna uma pessoa rica e famosa, volta para a África, né? E lá começa uma nova vida sabendo dessa relação. Então, assim, teoricamente, né, ou historicamente, é difícil precisar o momento, o ano exato em que essa literatura ou essa cultura dá os primeiros passos. Essa questão da oralidade, né? A oralidade já existia lá. Então a gente pode marcar o navio negreiro, né, o Atlântico Negro, né, como este momento do encontro entre a África e o Brasil, né? E aí as formações que vão se organizando, né, a partir desses contatos, a favor ou contra, né, positivo ou negativamente, mas a literatura vem então, se a gente quiser dizer, né, depois de um momento em que já se tem uma literatura mais ou menos formada no Brasil, né? O romantismo pode ser um bom momento para isso. Marco, né? Um bom marco. A gente pode pegar, por exemplo, Castro Alves e o Navio Negreiro como esse momento bem conhecido, né? Que para os namorados lá pode ser interessante saber porque é um nome conhecido. Então, na escola, Castro Alves, e na literatura brasileira ou na cultura brasileira, Castro Alves é um nome conhecido. Então, a gente pode fazer essa ponte. Mas também podia pegar, por exemplo, Cruz de Souza, né, que tem um poema chamado Emparedado, que vai falar justamente da vida do escritor, ele, né, como uma impossibilidade de ser artista, porque seria africano, teria o sangue africano, né? Por isso a ideia do emparedado, né? E a gente pode ir para outros livros, outros autores, né? E ver como é que se dá essa relação, como é que se constrói essa relação entre África e Brasil, a partir da literatura, mas também a partir da música, né? A partir da culinária, a partir da religiosidade. Eu, por exemplo, tenho um orixá que para mim é mais importante, né? Que é Exu, né? Porque ele justamente, o Exu é o tradutor da cultura negra ou africana para o Novo Mundo, né? Então ele é a encruzilhada em que esses dois elementos, né, o novo e o velho mundo, ou a África e o Novo Mundo, se encontram e formam uma cultura afro-americana, afro-novo mundo e assim por diante. E aí a gente pode ir para vários escritores atuais, né, pegar os escritores da África que também faz isso, né, porque também fazem a volta. Por exemplo, Toni Morrison conta uma história em que um escravo volta para a África voando, né, porque ele não pode perder o contato com as origens, né. Então essa relação de vinda e ida, né, ou de ida e vinda, acontece assim, de modo geral, quase em todas as manifestações, né, da literatura e da cultura. Uma maneira de dizer é que hoje a gente prefere ser, pelo menos eu prefiro ser, né, ser chamado de afro
descendente, né, ou afro-brasileiro, do que só brasileiro. Né? Sandra, a semana literária, Dia dos Namorados, que começa no dia 6 e vai até o dia 10, qual é a programação? Porque vão se discutir vários assuntos, né, durante essa semana. Exatamente. Nós temos, segunda a sexta-feira, atividades que envolvem, em sua maior parte, com adolescentes, e também um sarau literário, no dia 9, que é um momento aí que envolve a comunidade, os frequentadores, mais o público adulto mesmo. Então, dia 6 começa proseando com o escritor e também historiador, vai falar sobre literatura africana, que é o Viegas Fernandes da Costa. Que é aqui da biblioteca da FURB, biblioteca, né? Da FURB, exatamente. Escritor, é um grande, escritor e é um grande colaborador da biblioteca também. Aliás, todos, né? A gente acaba tendo uma afinidade muito boa. Isso de manhã, né? No dia 6, às 9 da manhã. Às 15 horas, tem um outro momento que é proseando sobre música brasileira e afro-brasileira com o Carlos Silva, que não é meu xará, né? Teu xará, que é o Tigre, professor de capoeira, um estudioso também. Professor de educação física. Também aqui da FURB. Isso, também da FURB, exatamente. Está tendo uma parceria bem bacana com a FURB nesse sentido, com as pessoas envolvidas, né? Foi muito interessante. No dia 7, terça-feira, nós temos proseando com o escritor, falando aí gêneros literários. É uma discussão mais abrangente, realmente com o Gervásio Luz, que é escritor, jornalista, professor aposentado, é bastante conhecido também e os alunos gostam muito dele. Às 9 da manhã ele. Às 15 horas do dia 7, proseando sobre samba e identidade brasileira comigo. Carlos Silva, o xará do outro, Carlos Silva. Tem bastante Carlos nessa semana. Bastante Silva, né? E bastante Silva também. E uma curiosidade que alguns professores que já agendaram ali comentaram sobre a questão, é pagode, é samba, tem uma curiosidade que já anteciparam, né? E bem interessante nesse sentido. É a primeira semana que a gente discute a fundo os temas. Nas outras semanas a gente falava sobre literatura de modo geral, do trabalho do escritor em si e não a temática. E está tendo uma boa aceitação para nós. A gente estava também ansioso para saber o retorno deles. No dia 8, quarta-feira, proseando com o escritor, Diálogos Brasil-África, com o professor José Indoença Martins. Né? Estarei lá. Também já com agendamento, alunos já estão agendados lá na nossa agenda, às 9 da manhã. E às 15 horas, proseando sobre religião africana, com o Pepe Cedrez, e também muitas curiosidades, muito interesse em conhecer. Isso é interessante de perceber. As pessoas estão abertas para receber outras religiões que não as que predominam, né? Então isso é bem interessante. No Brasil, o sincretismo religioso é muito forte, né? Exatamente. Então, até por uma questão de resistência, né? Resistência da manifestação do candomblé e depois da Umbanda, né? Então, o sincretismo, essa mistura de santos e orixás é muito forte. É uma temática interessante. Sim. E o Pepe, inclusive, vai emprestar roupas de orixás para a gente manter uma exposição que vai falar também um pouco, né, sobre a cultura de modo geral, porque realmente a gente até teve a preocupação, por indicação do Ricardo Machado, que vai estar conosco na sexta-feira, dia 10, e vai falar sobre Moçambique e África contemporânea. A gente conversou com muitas pessoas para fazer essa Semana dos Namorados e o Ricardo trouxe essa questão assim, tomar cuidado com estereótipos, né? Porque a gente também está aprendendo junto nessa semana e evitar algumas coisas. Então, é muito importante esse contato com pessoas que estudam as temáticas para a gente também trazer... Desconstruir muitas vezes, né, essa coisa do preconceito, né? Exato. E o Ricardo Machado, que é um professor de História, né, professor aqui da FURB também, do curso de História, e integrante do sindicato aqui do Sinceps, né? E pesquisador, né?
Isso. Contribui bastante. Além disso, ele ofereceu, ele cedeu para nós algumas fotos que vão estar na nossa exposição lá. A exposição vai ficar todo mês de junho, não só na Semana dos Namorados, então vai ampliar um pouco mais a visitação. E no dia 9, que é quinta-feira, então nós não teremos atividades durante o dia com os adolescentes, nós teremos uma atividade à noite, que inicia às 19 horas, cujo público então é comunidades, adultos, não então estudantes de ensino fundamental e médio. E aí então a ideia é trazer a dança. Então nós teremos o Grupo Capivara, que vai apresentar a dança de Oxum. O Grupo Capivara é um grupo que estuda ritmos, né? É um grupo de maracatu, né? Isso. Eles vão fazendo um belo trabalho, né? Também de dança rítmica. Então eles vão estudar para apresentar no sarau também a Orixá do Amor, né? E além da banda municipal e algumas participações que ainda estão pendentes, mas a gente está construindo declamação de poemas, um momento de autógrafos também. E nesse sarau a ideia também é experimentar o sabor, né, da cultura. Então, através de um coquetel também conhecer um pouco. Então, a gente vai tentar envolver todos os aspectos da cultura na biblioteca nessa noite do sarau literário. Interessante. Interessante, né, Zé? Porque as pessoas, não só os alunos, mas também a comunidade tem condição de ir para a biblioteca, né? Eu acho que a gente tem que dar os parabéns para a Sandra, né, pela organização e a intuição de fazer uma semana como essa, numa época muito interessante, né, para todos, que é a Semana dos Namorados, envolvendo a cultura, né, de origem africana. Então, acho que é um momento interessante, né? E essa participação, essa longa participação em uma semana de várias pessoas ligadas, né? De uma maneira prática ou de uma maneira teórica, mas também acadêmica, com a cultura afro, né? A contribuição dessas pessoas pode dar uma visão um pouco menos estereotipada, como fala a Sandra, né? Dessa cultura que todo mundo diz que conhece, né? Mas que vive pouco, e quando vive através dos estereótipos, né? Aliás, essa desconstrução dos estereótipos, principalmente lá na questão da religião, é muito importante, né? É muito importante. E eu acho mas que não é só na religião, na literatura também, mas isso é literatura, né? Por exemplo, se o escritor negro, você é escritor negro, mas a literatura, porque a literatura, para todos os efeitos, né? Como a norma padrão de fala, né? E hoje, por exemplo, a discussão sobre justamente o livro didático que admite variações além da norma padrão, são consideradas coisas, né, estereotipadas. Por exemplo, não é padrão, não é branco, europeu, né? Será que é literatura? Tem essa discussão, né? Então, a gente tem um momento aí para dizer, não, é literatura sim, e tem as qualidades de um povo e de uma cultura que produz, né? E que precisa ser visto e revisto, né? Visto, estudado, né, conhecido e replicado dessa maneira, né? E eu acho que a Sandra e a biblioteca e os organizadores, né, estão de parabéns porque trazem esse momento de possibilidade de contato, né, com a cultura afro a partir de várias visões, enfocando vários temas e várias técnicas, várias áreas, e trazendo a comunidade também para um dia especial, inclusive para experimentar a própria comida africana, né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Que a gente veio tratar de um assunto interessante que é a leitura e principalmente a questão da cultura, né? Então, só por isso já... E a gente poderia falar muito mais a respeito desses dois temas, né? Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, né, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do professor de literatura José Endoença Martins, que veio falar de cultura e literatura africana, e da bibliotecária Sandra Cristina da Silva, que falou sobre leitura e a semana literária que ocorre na segunda semana de junho em Blumenau. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana.